Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco através de mais essa breve palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Antes de tudo, peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem, dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante e ele pode ajudar a mais pessoas. O texto de hoje para nossa breve conversa encontra-se no livro de Salmos. Salmos não tem capítulo. Salmos 142, versículos 6 e 7, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bons para mim. Glória a Deus, irmãos. Esses salmos em questão, a autoria dele é a de Davi. E eu creio que vai imprimir bastante força, contextualizar ele, justamente para aquilo que nós vamos falar. Davi escreveu ele provavelmente na caverna de Adulão, enquanto fugia do seu maior perseguidor, o rei Saul, que teve inveja, porque em determinado momento, logo depois dele matar o gigante Golias, depois dele ajudar o reino, depois dele ser um grande herói, as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E essa foi a cantoria que gerou, que despertou no coração de Davi. Dali em diante ele começou só a fomentar aquele sentimento perverso dentro do seu coração, o que levou ele a, em vez de reinar, praticamente passar a perseguir um homem que era escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E nesse momento, pelo que parece, os 400 valentes ainda não tinham se juntado a ele, e ele parece que se encontrava sozinho, no meio da solidão. Parece que estava esquecido por Deus, mas Deus tinha um processo para erguer ele justamente ao seu reinado. Bom, e pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz assim: ouve meu clamor, pois estou muito fraco. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes o deserto, a caverna, o vale, as tempestades nos enfraquecem? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados pelo Senhor? Porque nos sentimos sozinhos, irmãos. O ser humano ele foi feito de fato para se relacionar com o seu próximo. E eu estou aqui para te dizer, meu irmão, mesmo que a solidão e as dificuldades do caminho te arrasem, e jamais, irmão, jamais se esqueça que Deus está pronto para te ouvir. Ele diz assim, ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Ele tinha a consciência que mesmo na fraqueza dele, talvez mesmo com o resto de energia, a única esperança que quem poderia lhe trazer, quem poderia colocar diante dele uma luz no fim do túnel seria o Senhor. Então, mesmo que a solidão, meu irmão, apague toda a nossa perspectiva de um futuro melhor, mesmo que as dificuldades, as angústias e as dores causadas por causa de uma perseguição implacável do inferno possam tirar de você a visão de um futuro melhor, saiba que ainda assim, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, você pode erguer a voz direto ao Senhor. Ele está pronto para te ouvir. O clamor chega aos ouvidos do Senhor justamente nesse momento. E eu tenho a plena convicção que Ele nos leva a esse lugar justamente para que nós venhamos a clamar, para que nós venhamos a desenvolver com Ele um relacionamento de confiança de um pai que cuida do seu filho. Olha, Jeremias vai dizer em Jeremias 29, versículo 12, ele fala palavras do próprio Deus, ali como se assim diz o Senhor, ele fala: então vocês clamarão a mim, virão orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E essa perspectiva do versículo 13, ela deve estar bastante vívida dentro de nosso coração. Porque, irmãos, é quando nós colocamos o coração naquilo que estamos buscando do Senhor que de fato teremos resposta. Eu quero repetir isso. É quando nós colocamos o coração naquilo que temos buscado do Senhor, é que de fato nós teremos a resposta do céu.
Ele está pronto para ouvir. E por isso muitas vezes ele permite a dor. Vale a pena ressaltar que Jeremias, ele ministrou essa palavra aos israelitas numa eminente incursão da Assíria, pois Deus já tinha decretado o cativeiro babilônico, 70 anos. Ele está dando uma mensagem do futuro: vocês sentirão dor, vocês sentirão angústia nesse segundo deserto, nesse exílio, que significa justamente solidão, e vocês clamarão a mim, e quando a dor for muito grande, quando vocês colocarem o coração, eu os ouvirei. É o que Deus está falando. Olha, voltando aqui para os Salmos, o salmista sentiu a mesma sensação e ele diz assim, livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Não foi qualquer um que perseguiu ele, irmão. Não foi qualquer um, minha irmã, que perseguiu Davi. Era aquele que tinha todo o poder, inclusive era um ungido de Deus. Era alguém que tinha poder para acabar com a vida dele. Ninguém naquele momento poderia ajudá-lo. Ninguém naquele momento poderia trazer uma vívida ou uma perspicácia de salvação se não fosse o Senhor. Muitas vezes o Senhor vai construir na nossa história, irmãos, Ele vai permitir que nós cheguemos a um lugar aonde nós olhemos para o lado, aonde a perseguição do inferno é tão grande, que nós não temos mesmo capacidade e nem a coragem de colocar a esperança em alguém, porque nós sabemos que só por meio de um milagre nós podemos ser salvos. Então, meu irmão, nós por nós mesmos, nós não podemos, suportar a pressão da perseguição do inferno. Você percebe? Livra-me dos que perseguem, pois são fortes demais para mim. Quantas vezes nós estamos caminhando e nos sentimos justamente dessa forma, irmão, como se não tivéssemos forças. Mas você já percebeu que mesmo assim continua caminhando? Mesmo assim continua seguindo em frente? Mesmo assim continua andando? Por quê? Porque é o Senhor que lhe sustenta, meu irmão. Porque é o Senhor que lhe sustenta, minha irmã. Tem propósito nessa dor. Tem propósito nessa perseguição. Tem propósito nessa afronta. Tem propósito nesse momento difícil. E o propósito é que você conheça o Deus que para ele nada é impossível, segundo Lucas capítulo 1, versículo 37. Olha, eu quero citar para você justamente Lucas, mas eu quero citar o capítulo 21. Palavras do próprio Senhor Jesus sobre momentos em que os discípulos enfrentariam ali, logo depois que eles se fossem. Ele diz assim, de Lucas 21, do versículo 17, fala assim, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E eu quero profetizar, meu irmão. Eu quero profetizar. Mesmo que a dor seja grande, mesmo que o ódio que esteja do lado seja perceptível ao ponto do seu coração ficar balançado com as ondas da fúria que as pessoas emitem ao seu redor, não te tocarão. Não, contudo, nenhum fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça se perderá. E ele diz que é para continuar, ele fala, é perseverando que vocês obterão vida. Então, como Davi, ainda que nós andemos por vale de sombra de treva e de morte, não tenha medo, porque o Senhor está contigo e não podem tocar. Há um limite no agir do inimigo e esse limite vem justamente para te fortalecer. Olha, no versículo 7, Davi exclama o desejo dele, ele fala, tira-me da prisão para que eu te dê graças. E ele via dessa forma, irmãos, justamente a solidão, a dificuldade da perseguição, de ter que ficar escondido dentro da caverna como uma prisão. Às vezes, nós nos sentiremos confinados, meu irmão, pelo destino. Às vezes, nós nos sentiremos aprisionados, como se não pudesse fazer nada. E sabia que isso vem do próprio Deus? Sabia que o Senhor Deus te guiou até aqui? Sabia que o Senhor Deus te trouxe justamente para esse momento? Para Ele te mostrar o quanto é contigo? Ele quer que você confia. Eu sei que em alguns momentos, em algumas situações, nós não conseguiríamos nos sentir assim. Mas Deus quer que você saiba que Ele está contigo. Mesmo que o momento de pressão seja grande, mesmo que você não veja a saída.
Muitas vezes nós vamos ser levados assim, igual a própria Israel, meu irmão, no deserto. Chegou um momento em que a perseguição era tão grande por parte de Faraó, que Deus pareceu até um pouco humorista. Ele falou para Moisés, fala assim, ó, levem eles até Pi-Hairote, que na etimologia da palavra significa exatamente isso: beco sem saída. E ele levou e falou assim, agora vocês fiquem quietos ali. Agora, como ficar quieto, irmão? Como ficar parado? Como ficar num lugar sem saber o que fazer, sem saber o próximo passo a dar, sem saber como exatamente se comportar e ainda, além de tudo, tendo perseguição com inimigos armados até o dente que querem o nosso fim? Bom, se você se sente assim, meu irmão, se você se sente assim, minha irmã, a palavra para você é exatamente essa aqui. Isaías capítulo 41, quero ler com vocês o versículo 10 e 11, fala, por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. E eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Rabandalandaraya. Irmão, não importa quem te persegue, importa é quem está com você nessa jornada, importa é quem te ajuda e quem te dá a vitória, porque no versículo 11 ele fala, todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Confia no Senhor, confia naquilo que Ele está fazendo. A confiança no Senhor eleva o nosso nível. Quando, meu irmão, nós sabemos quem é que luta por nós, os nossos inimigos são reduzidos a nada. Eu quero repetir isso porque eu creio que eu estou pregando para pessoas que não sabem o que fazer. Quando nós confiamos em quem luta por nós, o nosso inimigo é reduzido a nada. E talvez essa mensagem vai de encontro ao coração de uma pessoa que se sente pressionada e sozinha. Tenha somente a convicção, meu irmão. Tenha somente a convicção, minha irmã. Esse é o teu processo de restauração e você sairá dele fortalecido, revigorado e muito confiante em Deus. Nada será capaz de te parar. Olha, e a palavra termina falando assim, ó: os justos se ajuntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Você percebe que no meio da sua oração, no meio da oração de Davi, ele conseguiu enxergar a bondade de Deus? E ele conseguiu se ver cercado de pessoas, irmãos, leais ao propósito, pessoas do nível da promessa. Olha o que ele fala: os justos se ajuntarão ao meu redor. E é exatamente isso que acontece. Logo depois, 400 homens que vão morar com ele na caverna de Adulão se tornam os valentes de Davi. Ali ele forma, dentro desse momento de perseguição, olha como é as ironias do destino. Ali naquele momento de perseguição é exatamente o momento em que ele forma a cúpula de governo dele. Os valentes de Davi, homens que vão dar vitórias para ele e que vão levar Israel a um novo patamar. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a bondade do Senhor nos levará a um momento de nós desfrutarmos companhias leais. O Senhor tem pessoas preparadas para andar contigo, pessoas do nível da promessa, pessoas que são fiéis ao propósito, pessoas que não se corrompem, pessoas que não olham nem para a direita e nem para a esquerda, pessoas que não se dobram a Baal, pessoas que no momento da tua fraqueza vai pegar e te estender a mão, mas que no momento que você estiver caminhando também, tentando caminhar solitariamente ou de maneira desordenada e egoísta, que vai contra o propósito de Deus, ela vai chegar e colocar a mão na sua frente e vai falar: para, o caminho não é por aí. Pessoas que têm coragem de te falar a verdade, que te olham no olho e falam: não faça isso porque eu te amo e eu quero que você fique comigo. Pessoas que são extremamente leais a Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem propósito com ela. E Deus quer te erguer do monturo, da humilhação, da solidão, da vergonha que você tem vivido, daquilo que pessoas talvez até próximas tenham justamente profetizado sobre a sua vida. Mas eu quero profetizar Salmos também, 68, versículo 6, sobre a sua vida, que diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos
para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. E eu quero terminar te incentivando e te encorajando a fazer como Pedro nos orienta na sua epístola final, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele diz para nós: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus já tem um futuro de honra preparado para você. Somente continue firme nesse processo, nessa caverna, nesse deserto, nesse vale, porque o Senhor está ali ensinando em quem você pode confiar. E depois que você sair dela, tem reinado, tem promessa, tem vivificação vinda da parte do Espírito Santo, tem um prêmio para o teu sofrimento. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.